Boa tarde, pessoal. Hoje eu fiquei bastante decepcionado com uma imagem que eu vi circulando pela internet, que é a foto de um garoto ucraniano que se chama Richard Sandrak. E eu lembro de ver esse menino há uns 10 anos atrás, quando ele tinha 8 anos de idade, 7 anos de idade. Ele ficou muito famoso na televisão, na internet, porque ele praticava musculação e ele era muito forte, ele era praticamente um fisiculturista, muito musculoso, muito definido e tal. E eu lembro de ver um documentário como que ele falava com muita propriedade sobre a alimentação, sobre os treinos dele, eu lembro dele explicar sobre óleos, a ingestão de óleos, o tanto que era importante. Então, azeite, óleo de sei lá o quê, óleo bom, óleo ruim, colesterol bom, colesterol ruim. O menino tinha uma propriedade gigantesca para falar e principalmente para praticar o esporte dele, que é a musculação. E aí, a imagem que me deixou decepcionado hoje, mas não surpreso, foi a que esse menino já está com 17, 18 anos de idade, tá gordo, totalmente flácido, sem nenhum tipo de interesse pelo esporte. E a discussão que eu levantei foi a seguinte: eu já vi isso várias vezes. Isso é um negócio comum, principalmente no mundo do ciclismo. Só que o que acontece é que se você pegar uma foto de um ciclista prodígio quando tinha essa idade, ele não vai ter aquele corpo e tal, então não é tão fácil de lembrar a performance que essa criança tinha. Mas nós já vivenciamos várias vezes, inclusive aqui no Brasil, não precisa ir tão longe, lá na Ucrânia, no outro lado do mundo, nós já vivenciamos vários casos de pequenos ciclistas que eram os melhores e treinavam pra caramba, falavam com muita propriedade e, por incrível que pareça, foram os primeiros a encher o saco do esporte, não aguentar mais. É, Isso é um negócio muito óbvio, na verdade. Essa relação que esse menino, esse fisiculturista ucraniano tinha com o esporte parecia legal, parecia muito bonito, mas não era. Era extremamente problemática para uma criança daquela idade. E a gente vê isso aos montes em outros esportes. Eu mesmo recebo aqui no direct do Instagram, ou então chego em corrida, vem as mães falarem, mostrar o filho delas. Olha que legal, tanto que ele já pedala, olha que bacana. Até certo ponto, às vezes é bacana, mas algumas vezes eu já peguei e falei, porra, não é legal. Não é maneiro isso que está acontecendo. Mãe mostrando que o menino de 7 anos já pedala 70, 80 quilômetros. Já acompanha o pai, despacha o pai, que tem lá seus 40. Que o menino faça não sei qual percurso difícil, faz percurso árduo, Iron Biker, né? Percurso completo. E aí, falando que o menino está investindo em longa distância. Cara, longa distância não é para criança. Não é. Esporte de alta performance não é para criança. Isso é uma brincadeira de adulto. Aí fiz lá no meu Instagram, nos meus stories, falei, vou repetir aqui. Você acharia legal o menino sair para beber, fumar, fazer merda, fazer virar a noite na balada, pornografia? Não. Isso não são coisas de crianças. Sabe? Tem que ter uma diferenciação muito grande. Então, a gente precisa pontuar o que é o esporte para criança e o que é o esporte para adulto. Não pode misturar. Ah, ele pegou com, que bonitinho. Não é bonitinho a criança pegar com, esse menino vai fritar do esporte. Sabe, quando ele chegar com 12, 13 anos de idade, ele vai ver que a vida existem outras coisas além do esporte, e realmente existem várias coisas legais além do esporte. O esporte não é a única delas. Esse menino não investiu direito em escola. A gente está vendo uma galera, uma molecada que vive viajando para competição, para não sei o quê, para ver bike park, para ver. E não estuda direito, falta aula pra caramba. É, não investe em música, em idiomas, não investe em nada. Coloca todos os ovos na cestinha do esporte. Isso é problemático. E mesmo que, não, ele vai na escola, ele não sei o que, ele já... Ok, longa distância não faz bem. A quantidade de esporte que vocês estão colocando para o corpo da criança, por mais que ele fique com aquele físico bonito, barará, é uma loucura. E o pior de tudo é o que está por dentro ali. A cabeça desses meninos vai ficar tudo louca. E ficam. Olha aí, esse ucraniano nunca mais que eu ouvi falar de esporte. E eu já vi vários no ciclismo. Lembro quando eu comecei, assim, eu andei de bicicleta a vida toda sem competir, sem pressão, sem longa distância. Para mim, 10 quilômetros era uma eternidade, foi um recorde.
Lembro a primeira vez que eu fiz 18 quilômetros indo pra fazenda com meus pais, eu já tinha aí meus 11, 12 anos, né? E foi uma vez que eu fiz, foi uma loucura, foi num ritmo bem lento. Agora essa molecada aí fica achando bonito. E tem mais, as mães ficam assim, pô, montamos uma bike toda XTR pra ele. Botamos coroa 34, ele anda direitinho na coroa 34. Ele subiu o morro, não sei o quê. Velho, esse negócio de ficar botando equipamento pica na mão de criança é outra merda, é outra coisa que deixa a criança meio que mimada no esporte, desacostumada. É problema. Para não falar só de exemplo ruim, assim, olha um exemplo incrível que a gente tem, é o Rafinha, que eu entrevistei ele aqui no canal. Ah, o Rafinha anda muito de bicicleta. Anda, todo dia ele anda, mas ele anda de uma forma natural. As aulas que ele faz lá com acompanhamento de professor são extremamente lúdicas. Hora nenhuma eles ficam nessa história de tentar alcançar o limite da criança. Ah, vamos ver o limite. Não, isso não existe. Com criança não existe. Acho até que educação infantil, escola, tal, tinha que entender isso. Porque parece que eles fazem a mesma loucura, quer ficar noiando a criança de matemática, inglês, história aí, e vendo até que horas que a criança consegue estudar, botando mais para casa, mais e mais. Isso é loucura, velho. Não funciona nem para escola, nem para esporte. Então o Rafinha, extremamente bem pontuado. A modalidade que ele escolheu, pump track e enduro. Enduro de bobeira, de vez em quando, mas ele gosta mesmo do pump track. Quer chegar ali, dar 2 voltas, ou seja, pedalar 1 minuto e meio, descansa, conversa, tem a resenha com os amigos, brinca, tá lá dá mais 2 voltas, não sei o que. Fica ali, dá pra ficar 1 hora, 1 hora e meia, aí ele tá cansadão, aí vai comer pizza por ali mesmo, com os mesmos amigos, então tem muita resenha, tem muita descontração, é uma pistinha de 500 metros que fica dando algumas voltas. No fim do dia, se ele tiver andado 6 quilômetros, é muito. E principalmente, a modalidade do Rafinha é um negócio que desenvolve a técnica, desenvolve equilíbrio. Então, olha como é que é muito mais legal quando a gente fala de técnica, de equilíbrio, de diversão, de resenha, de amizade, de pizza, do que quando a gente fica falando de quilometragem, de com, de resistência, de performance, de longa distância. Esses nomes não tem que ser apresentado para criança. Isso é igual cachaça, balada, virar madrugada. Isso não tem que ser apresentado para criança. Deixa lá para a fase adulta, sabe? E olhe lá. E olhe lá, francamente. Eu acho que se o Rafinha levar só essas disciplinas dele aí de técnica, de diversão, descontração, de resenha, de amizade, pro resto da vida dele, vai ser um ciclista extremamente feliz. E o propósito tem que ser esse. Educação esportiva infantil ainda precisa evoluir muito. A própria educação escolar, a sensação que eu tenho é que até hoje é um lixo. E a esportiva, acho que ainda vive no período dos primórdios, assim. Eu tive a sorte de aprender a andar de bicicleta com 4 anos de idade, pedalei a vida inteira do jeito que eu queria. Lembro que quando eu comecei no colegial, assim, ensino médio, eu ia pedalando para a minha escola e eu ia escondido do meu pai e da minha mãe, porque eu pegava os troquinhos do ônibus, sei lá, R$ 1, R$ 1,50, eu juntava aquele dinheiro da semana toda e, sem eles saberem, eu ia pedalando. Durou pouco tempo, rapidinho eles descobriram que eu estava indo pedalando para a escola, gostaram e tal, mas estou falando de coisa de 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar. Tá certo que aqui Belo Horizonte é cheio de ladeira e eu já estava com meus 16 anos de idade. E foi isso, essas idas para a escola, que me fez começar, pô, e essas corridas de bike? Vamos me meter numa corrida de bike. Aí eu conheci o pessoal da OCE, comecei a treinar, planilha e tal, e o resto da história vocês já sabem, né? Tive uma carreira de atleta muito longa, desenvolvi principalmente as características de longa distância, que é um negócio que talvez eu me arrependa. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu falaria pro meu treinador, porra, eu sei que eu tô mandando bem em longa distância, mas vamos esperar um pouco? Espera eu chegar lá para os 25 para a gente explorar isso. Dos 18 aos 25, vamos explorar mais cross-country, curta distância, porradaria, técnica, principalmente. Falava-se pouco em técnica há 10, 15 anos atrás, né? Então, eu acho que a minha carreira esportiva foi moldada pela longa distância muito cedo, 17 anos. Agora, quando eu vejo isso, velho, 7, 8 anos de idade, nego achando bonita a criança andar 70, 80 quilômetros, não é. É
é um buraco negro para dar merda. Pessoal, valeu demais. Grande abraço.